Meu nome é Cirlete Augusto, sou psicóloga e psicanalista e hoje eu quero falar do desenvolvimento infantil. Eu sempre digo que a infância ela não passa, ela sempre fica. Muitas das dores que a gente carrega na adolescência ou na vida adulta começaram lá atrás, quando éramos crianças. E o mais impressionante é ver como pequenas coisas, o jeito que fomos acolhidos, os limites que recebemos ou até a falta deles, moldaram muito de quem somos hoje. Por isso, eu quero compartilhar com você um pouco do que eu aprendi enquanto psicóloga e psicanalista e também como mãe de 3 filhos. Como que foi que eu aprendi e como eu vejo, né, essa fase do desenvolvimento infantil e como elas deixam marcas profundas na nossa vida emocional. Então, a primeira fase, ela é a fase oral. São os primeiros meses de vida do bebê, ele não entende palavras, ele entende presença. Quando chora, alguém acolhe, alimenta, pega no colo e ele aprende que ele pode confiar. Ele aprende que o mundo é bom. Quando ele é ignorado ou recebe cuidados frios, ele aprende o contrário, que ele está sozinho e que o mundo não é bom. Essa confiança, ela é básica e o que vai sustentar toda a vida emocional. E sabe o que vejo muito hoje? Pais colocando uma tela na frente do bebê para acalmar. Até mesmo na hora de amamentar, algumas mães acham que estar dando seio já está fazendo tudo o que precisa. Mas para o bebê, ser o seio ou uma mamadeira não faz diferença. O que faz a diferença é o olhar, é a interação que essa mãe faz com o bebê. Isso quando não é a mãe que está no celular, ao invés de estar fazendo a troca de olhar, criando vínculo com este bebê. Pode parecer um detalhe, mas substitui algo insubstituível. O vínculo humano, ele é insubstituível. O bebê não precisa de desenho animado, ele precisa de olhar, de calor, de presença. Depois nós temos aí a nossa fase anal, a fase do grande, a fase do não, né? A fase do anal é a fase do controle dos esfíncteres. E a criança descobre que ela pode escolher que tem controle sobre o próprio corpo e sobre o que quer. E é nesta fase que a criança tenta manipular os pais. Tudo é não, birra, e aí entra o papel mais difícil dos pais, dar liberdade sem perder o limite. Se o limite é agressivo, a criança cresce ansiosa, com medo de errar. Se não existe limite nenhum, ele cresce sem responsabilidade. Então o equilíbrio aqui é fundamental. Muitos pais me dizem, tenho medo de frustrar meu filho. Mas frustrar, gente, frustrar faz parte da vida. E aprender isso em casa, com amor, é muito mais saudável do que aprender na marra no mundo lá fora. A fase fálica, que é por volta dos 3, 4 anos, que vem assim, aquela fase das perguntas, né? Por quê? Por quê? Como assim? Por que é assim? Por que eu existo? E a criança começa a descobrir o próprio corpo, começa a comparar, quer entender quem ela é. Se os pais acolhem isso com naturalidade, ela cresce segura. Se respondem com vergonha ou com o silêncio, ela cresce confusa, achando que sentir ou perguntar é errado. E aí acontece muito o que vemos hoje. Crianças que não têm espaço para falar em casa acabam aprendendo sobre o corpo e sobre os seus sentimentos na internet. E muitas vezes de forma distorcida, dolorosa. É por isso que eu insisto tanto no diálogo aberto. É nessa fase que se planta a base da autoestima. Conhecer-se é muito importante. Depois vem a fase da latência, chegando na idade escolar. A criança volta a sua energia para os amigos, para aprender regras, cooperar, conviver. Essa é a fase em que ela treina habilidades sociais e constrói a base da disciplina e da autoestima. Mas olha só, hoje isso está acontecendo cada vez mais cedo. Muitas crianças vão para a escola antes mesmo dos 2 anos. E aí surge um desafio. A socialização começa cedo, mas a maturidade emocional ainda não chegou. Então, nessa idade, a criança ainda precisa sentir segurança básica. Colo, cuidado, previsibilidade. Se essa base não existe em casa, a escola não consegue substituir. Pelo contrário, o ambiente coletivo pode virar um lugar de ansiedade e medo. Em vez de desenvolvimento, quando a criança chega de fato na fase da latência,
entre os 6 e os 11 anos, ela deveria estar pronta para se jogar nesse aprendizado. Mas, se as etapas anteriores foram puladas ou mal vividas, o que deveria ser uma fase de crescimento se torna uma luta interna. Dificuldade de se relacionar, de se concentrar, de se sentir. Pertencimento não existe, e esse pertencimento ele é tão importante. E ainda tem um outro risco, o excesso de telas. Crianças que passam muitas horas no celular ou no tablet acabam preferindo o mundo virtual ao mundo real. E isso enfraquece justamente o que essa fase mais precisa: convivência, empatia, paciência. Aí, quando nós chegamos na adolescência, bom, aí vem a adolescência, que muita gente chama de fase difícil. Na verdade, ela não é difícil por si só. Ela só reflete o que aconteceu antes. Se a infância teve afeto e limites, o adolescente pode até se rebelar um pouco, mas tem estrutura. Mas, se não teve nada, ele busca preencher esse vazio em qualquer lugar. Com drogas, violência, relacionamentos abusivos, destrutivos. A adolescência é o espelho da infância. A presença que estrutura. O que estrutura uma criança não é a teoria, não é técnica sofisticada. É presença, é afeto, é limite dado com amor. Toda criança precisa de alguém que diga: eu estou aqui. E ao mesmo tempo, diga: nem tudo é do seu jeito. Sem isso, ela cresce sem referência e vai buscar fora, e o mundo lá fora não tem a mesma paciência que os pais deveriam ter. Educar não é fácil. E eu sei, criei 3. Mas cada gesto, cada olhar, cada não dito com amor constrói o adulto de amanhã. O futuro começa na infância, e a infância acontece agora. Se você tem uma criança perto de você, lembre-se, ela não precisa de perfeição. Precisa de presença, de amor e de limites claros. Isso é o que vai fazer dela um adulto mais seguro, mais forte e mais firme. Infância bem cuidada, futuro bem construído. Me siga nas redes sociais para não perder nada. Eu farei um novo vídeo falando de cada etapa e do lado positivo e o lado negativo de cada comportamento dos seus pais e familiares. Me siga para não perder nada.